Lucas, capítulo 10, de 1 a 20. Esse texto fala-nos acerca do comissionamento de Jesus, dos 70 discípulos que foram encaminhados a pregar as boas novas do reino por toda parte. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menor ou menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado, está escrito nos céus. Palavra do nosso Deus ao nosso coração, que Ele possa, com graça e misericórdia de nós, aplicar essa porção de sua palavra como ensino para a nossa vida agora. Amém? Queridos irmãos, a obra de Deus é algo extremamente especial. A obra de Deus é algo que não pode ser desconsiderado em nenhum momento no nosso viver. Precisamos reconhecer que, como discípulos de Jesus Cristo, como servos de Deus, nós temos uma missão na terra, enquanto nós vivemos aqui, pela graça do Senhor. E não é apenas uma missão para nos estabelecermos como indivíduos, como famílias, para termos dignidade e honra naquilo que nós fazemos e para sermos reconhecidos pelos demais como pessoas importantes e carismáticas e cheias de virtudes e talvez nos beneficiarmos de uma vida gozosa, plena de segurança, de paz e de alegria nos 70, 80, 90 ou 100 anos que Deus nos permitir ter aqui. A nossa missão não é apenas da existência,
Nós não fomos chamados por Deus apenas para existirmos nessa terra e passarmos por aqui incólumes a qualquer tipo de sofrimento, de amargura, de angústia e de conflito. A nossa missão, sobretudo, é de sermos representantes do reino celestial. Nós estamos na terra e fomos alcançados por Deus para que nós pudéssemos ser seus mensageiros, seus representantes, enquanto nós vivemos aqui, enquanto nós convivemos com o nosso semelhante. A obra de Deus, ela não é feita essencialmente por seres espirituais. Embora eles estejam participando disso, segundo a palavra de Deus nos diz que até mesmo os anjos são mensageiros de Deus na nossa vida. Na nossa vida. Porque a obra que Deus estabeleceu para ser realizada no meio da humanidade, ela, como uma instrução decretiva da vontade salvadora de Deus, passa pela obediência da igreja. Passa pelo envolvimento do povo santo do Senhor, que Ele plantou aqui na terra. Passa por nós, igreja de Jesus. Portanto, eu e você temos a honra, a oportunidade graciosa recebida de Deus, de estarmos envolvidos no plano de Deus de salvação do homem pecador e perdido. Nós fomos chamados a arregaçarmos as mangas, como discípulos de Jesus, aprendermos não apenas como nós devemos viver no céu, mas como nós devemos trazer as realidades do céu para perto de nós e para perto do nosso semelhante, falando das virtudes de Deus, proclamando as boas novas de salvação. Há uma responsabilidade sobre os ombros da igreja. E essa responsabilidade você pode chamá-la de fardo de Cristo. O fardo de Cristo, segundo Ele mesmo, em Mateus 11, nós percebemos, é suave e leve. A obra do Senhor não é cansativa, enfadonha. Ela traz para nós senso de gravidade. Ela traz para nós senso de urgência. Ela traz para nós a exigência de um comprometimento real e sincero. Mas ela não é enfadonha, cansativa, a ponto de nós ficarmos como xoxos dizendo, ai, não aguento mais. Pelo contrário, é deliciosamente a melhor e a maior de todas as experiências que um homem pode ter na terra, homem e mulher. Jovem e criança, é a coisa mais espetacular, é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com o ser humano. Ser alcançado pela graça de Deus, ter os olhos da fé abertos para contemplar as riquezas do reino celestial e poder reconhecer-se como instrumento nas mãos do Senhor para levar uma boa notícia de que em Cristo aquilo que aconteceu conosco pode acontecer também com o semelhante. O reino é real. O rei salva e está com tudo em suas mãos. Dá sentido à vida. É uma grande honra, é um grande privilégio. Portanto, pergunta que eu queria que você fizesse de antemão ao seu próprio coração agora é: quanto de mim está envolvido com este reino de Deus? Quanto de mim eu reconheço tem vinculação direta com a obra de Cristo na terra? Quanto de mim é reino de Deus? Você trabalha pelo quê? Com essa pergunta, a reflexão precisa caminhar nessa direção, irmãos. De que nós não podemos estar simplesmente envolvidos com as coisas desta vida, pensando apenas em nós mesmos.
Você não pode trabalhar só para suprimento material de sua casa. Você não pode trabalhar apenas porque você reconheceu um dia que tem uma vocação específica para determinadas atividades profissionais. Você não vai para a faculdade apenas para aprender a ganhar dinheiro. Você não existe só para as coisas do mundo. Nós existimos, sobretudo, para a glória de Deus, e nós sabemos, nesse discurso teologicamente, biblicamente bem fundamentado e sintético, responder isso. Para que você existe? Nós respondemos sem pensar, para a glória de Deus. Mas o que isso representa de fato na sua vida? Quando você sai de manhã, na segunda-feira, para o trabalho. Quando você recebe o seu salário. Quando você vai às compras. O que isso significa? Onde está o reino na cotidianidade do seu viver, meu irmão, minha irmã? Onde está a obra de Deus aparecendo? Onde? O texto nos fala que depois disto, e depois disso aponta de que Jesus já havia feito alguma coisa antes. E no capítulo 9 nós vemos que ele começa com um encaminhamento dos 12. Jesus encaminha os 12 também, de 2 em 2, para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E o relato do envio dos 12 apóstolos é muito semelhante ao envio dos 70. Jesus, no capítulo 9, nós percebemos, ele estava com uma resolução no coração. E ele recebe da parte do próprio Deus, no encaminhamento de Moisés e Elias, naquele monte, naquela experiência em que Pedro, Tiago e João estavam com ele, o monte da transfiguração. Jesus, recebe a instrução de Deus de que a hora estava chegando e o seu ministério deveria estar sendo focado na cidade de Jerusalém. E a partir daquele momento, diz um trecho do capítulo 9, de que Jesus olha para os discípulos e diz: eu estou decidido a ir para Jerusalém. E a sua postura era essa. Ele não é recebido entre os samaritanos. Os irmãos Boanerges pedem a Jesus: o senhor quer que nós mandemos fogo do céu sobre essa aldeia de samaritanos aí que não o recebeu? E Jesus conversa com eles. E então nós entramos nesse trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, em que Jesus, depois dessas coisas, depois de alguns acontecimentos, depois de multiplicar pães, depois de dar de comer, depois de ter experiências de salvação, de libertação de pessoas, depois de tudo isso, com a resolução de ir a Jerusalém, onde seria o palco, onde a grande obra de redenção aconteceria. A nossa redenção se efetivaria na cruz do Calvário, fora de Jerusalém. Então é ali o palco que Deus escolheu para tudo acontecer. Jesus então separa os seus discípulos. No capítulo 9, ele separou os 12 apóstolos e deu a incumbência deles anunciarem o reino de Deus na região da Galileia. E agora Jesus os separa de 2 em 2, 70 discípulos, para que eles agora façam um avanço maior, Judeia, Pérea, direção a Jerusalém. E a gente fica perguntando, por que 70, não é? Por pelo menos duas razões. Primeira, porque em Números 11, Moisés teve uma experiência com o povo de Deus no deserto que não foi muito boa. Aliás, Moisés teve várias experiências ruins com o povo caminhante do deserto. Mas nesta,
em particular, o povo reclamava, murmurava e, como consequência, recebia de Deus a disciplina, a punição. Muitos morreram naquele episódio, murmurando contra Moisés, contra a sua liderança e contra a experiência tão ruim de ficar comendo maná todo dia no deserto e não tinha nada de carne. Moisés se aproxima de Deus, a ira de Deus já estava consumindo no arraial muitas vidas. Fogo do Senhor abrasador estava matando gente e Moisés intercede e diz diante de Deus: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Esse povo, eu não sou ama desse povo. Eu não sou babá desse povo. Não fui eu que os pari. Senhor, o que é que eu faço? Deus então disse para ele: separe 70 príncipes do meio do povo. 70 homens. Porque eu vou dar a eles o mesmo espírito que dei a você, para que eles possam ajudá-lo a liderar esse povo, com palavra de sabedoria. E num determinado momento, lá em Números 11, está registrado que Deus fez com que o seu espírito, o espírito que ele havia concedido a Moisés, de profecia, repousasse sobre esses 70 homens. E eles profetizaram uma única vez e nunca mais. Não me peça para dizer para você o que é isso. Depois peça para o pastor Augusto, ele vai explicar. Ou então acompanhe aí as pregações de 1 Coríntios, você vai saber. Bem, aqueles homens profetizaram, ou seja, eles foram boca de Deus para a vida do povo. Eles anunciaram palavra de Deus, de sabedoria, para que a vida transcorresse dentro dos caminhos do Senhor. 70 homens apareceram ali, no meio de todo o povo. Mas por que 70? Porque Deus escolheu 70. Aí a gente precisa ir um pouquinho antes, em Gênesis capítulo 10, os filhos de Noé, os descendentes dos filhos de Noé, as nações do mundo que nasceram ali. O judeu, a mente do judeu, era uma mente que conhecia muito bem essa numerologia. E o judeu sabia muito bem que 70 representava a totalidade, globalidade, o mundo inteiro, a humanidade, todos os povos, o grupo todo. 70 as nações do mundo, todo o povo, 70 anciãos, para que o povo estivesse representado nesses homens, para que o povo compreendesse que a bênção de Deus e o cuidado de Deus estava sobre ele, todo o povo, não parte do povo, todo o povo. Jesus toma 70 discípulos para que fossem boca de Deus no meio das gentes, das pessoas, dos indivíduos, das famílias, como preparadores do caminho do Senhor, uma espécie de João Batista. 70 homens que deveriam anunciar as boas novas do reino. Profetas de Deus, bocas de Deus. Mas também, talvez, Jesus estava dizendo aos judeus: a minha palavra, o meu ensino, a minha salvação é para todos os homens da terra. A minha salvação alcançará os confins da terra. É um texto que nos fala dessas coisas simples, dessas coisas bonitas, bíblicas, e que elevam o coração. Nos fazem perceber que o nosso Deus não é um Deus que age aleatoriamente, que age de qualquer jeito, como alguns imaginam, que Deus olha para determinadas situações, focando em determinados episódios, e então ele conjectura em seu ser rapidamente o melhor caminho e diz: eu vou fazer assim.
Aprendemos de que o nosso Deus não é um Deus que age no afogadilho das situações, na pressão das horas. Pelo contrário, é um Deus que conhece a sua palavra, porque a inspirou, e que zela por sua palavra para a cumprir, sendo essa sua palavra norma segura para a conduta do seu povo, não só num determinado momento da sua existência, quando esse povo ainda não era povo, era apenas projeto no deserto. Mas depois, em Cristo, um povo especial, um povo virtuoso, um povo salvo pela graça, um povo que discerne os caminhos de Deus pelas Escrituras. Portanto, a palavra de Deus como regra de conduta, de prática para o seu povo. E Deus zelando por esta palavra e jamais a contrariando em nenhum momento, em nenhuma circunstância e por coisa alguma. Tomando elementos de sua palavra para que o seu povo compreenda quais são os propósitos do seu coração. O problema é quando nós não lemos a Bíblia para perceber a voz de Deus falando ao nosso coração. Depois, então, disso, o Senhor designou outros 70. Fica aqui uma lembrança, quem escolhe o que fazer na obra de Deus não somos nós. Nós somos designados, nós somos escolhidos pelo Senhor e enviados por Ele, e os enviou de 2 em 2 para o precederem em cada cidade e lugar onde Ele estava para ir. Nós não escolhemos nada na obra de Deus, irmãos. A obra de Deus é uma honra da qual nós podemos participar, é uma alegria para o nosso coração percebermos-nos, como eu já disse, instrumentos nas mãos do Eterno. Todavia, nós não fizemos e fazemos essas coisas porque um dia nós decidimos que assim seria. É Deus quem olhou para você, não foi você que olhou para Deus. Deus olhou para você e o escolheu para ser filho dele em Cristo Jesus. E Deus tem um propósito para a sua vida. Como eu já disse também, não é só levar você para o céu, mas é trazer o céu para dentro de você, o reino para o lugar onde você vive. Portanto, você é um missionário de Deus, um mensageiro dele, um representante dele, um profeta, uma boca de Deus, onde você está. E a luz de Jesus deve brilhar sobre a sua existência. Onde você vive. Então eles foram, e a obra de Deus foi acolhida. Irmãos, nós devemos nos envolver com a obra de Deus. E eu queria deixar ao seu coração 3 lembranças acerca do nosso envolvimento com a obra de Deus. Presentes aqui nesse texto, tão bonito, tão significativo. Quando nos envolvemos com a obra de Deus, algumas coisas importantes precisam ser lembradas, precisam ser consideradas, para que a gente não desanime, para que a gente não se superestime também, para que a gente não se conduza inconvenientemente, para que a gente tenha um comportamento adequado na presença de Deus e do próprio espelho, para que possamos nos alegrar sem perdermos a noção de quem somos, do que acontece, por que está acontecendo, como tem acontecido e com que propósito. Há 3 coisas que nós devemos nos lembrar se arregaçamos as mangas e um dia dissemos, na nossa profissão de fé, que iríamos seguir e servir a Jesus Cristo e no Evangelho para sempre, até que os dias na terra fossem findados. 3 coisas importantes que nós devemos lembrar para termos um envolvimento correto, sadio, lúcido com a obra de Deus. A primeira coisa que eu e você devemos lembrar
quando nos desenvolvemos com a obra de Deus, é que encontraremos muitas dificuldades nessa obra. A obra de Deus nem sempre será uma experiência fácil para nós. Nem sempre. Às vezes nós ficamos olhando para a obra de Deus e imaginando que é um mar de rosas. Uma experiência muito simples e fácil. Envolva-se com essa obra e você verá que não é bem assim. Há muitos desafios, há muitas dificuldades, há muitos problemas que surgem na própria caminhada, no próprio avanço do reino de Deus, porque é reino de Deus no meio de um reino trevoso de maldade. É reino de Deus que não está no mesmo pé de igualdade com o reino das trevas, de jeito nenhum. Mas existe um reino das trevas. Existe um império de maldade. Existe uma disposição beligerante e maligna operando na vida humana e nesse ambiente que nós chamamos de nosso, o nosso mundo, a nossa sociedade, e na nossa própria vida, e em nossa própria natureza, e em nosso próprio coração. E a Bíblia não fecha os olhos a isso e diz que o nosso coração é pervertido. Ou seja, tudo em nós é favorável para o aparecimento da maldade. Tudo em nós torna o mal muito mais viável. Portanto, a Bíblia, quando fala dessa situação, Paulo, aos Gálatas, por exemplo, nos lembra que existe uma guerra, um conflito dentro de nós. E o Espírito milita contra a carne. Queridos irmãos, o reino de Deus não é um ambiente de facilidades para nós. A obra de Deus nem sempre será uma experiência fácil, tranquila, serena, sossegada para mim e para você. Ser cristão num mundo caído não será fácil. Você terá que honrar o nome de Jesus, sendo leal e fiel a Ele em primeiro lugar, antes de ser leal e fiel à empresa onde você trabalha. Você terá o desafio pela frente de ser um mensageiro do reino celestial, num ambiente em que as pessoas riem disso, desprezam isso. E você tem uma mensagem para declarar que não é sua, lhe foi concedida. E a mensagem é única, não pode ser alterada, adulterada, maquiada, diminuída, desprezada. Quem sabe para facilitar. Não pode. E a boa nova do reino passa pela lembrança de que o homem é pecador, de que o homem é miserável, de que o homem carece espiritualmente da ajuda de Deus, do amparo de Deus, da mão divina para socorrê-lo, porque ele está num precipício caindo mais e mais. A mensagem de esperança aponta que somente em Cristo esse homem perdido, sem esperança nenhuma, pode encontrar suprimento espiritual, força para viver. Somente no Evangelho há dignidade para as experiências cotidianas. Somente em Cristo viver para a glória e louvor e honra do nome de Deus. Somente nisso. E essa é a mensagem que é imutável e não pode ser negociada. Não vai ser fácil, meu irmão. Não vai ser fácil, minha irmã. Você tem honrado o Deus a quem você jurou seguir e servir e amar. Nós somos chamados pela graça a nos envolvermos com o reino, com a obra de Deus na terra. Mas lembre-se, nesse envolvimento nós encontraremos dificuldades. E as dificuldades elas poderão trafegar em 3 direções, em termos humanos, materiais e espirituais.
Assim como nós vemos aqui, Jesus reúne os 70 e os manda a todo lugar e a toda parte com a mensagem do reino. O reino está chegando a vocês, Deus está perto, Ele está chegando com graça, Ele pode salvar, a vida pode ganhar sentido. Mas diz aí o texto no versículo 2, que Ele fez uma advertência aos 70 discípulos. A seara é grande, o campo é enorme, mas os trabalhadores são poucos. Então Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Novamente, os discípulos não são aqueles que geram recursos para o reino de Deus. Quem gera recurso para o reino de Deus é o dono do reino. E a única coisa que os trabalhadores da seara, do reino de Deus, podem fazer é rogar, pedir: Senhor, o trabalho é enorme, o campo é enorme, e nós somos poucos, mande mais, Senhor. Salva mais, Senhor. Transforma a vida, Senhor. Poucas pessoas. Você já olhou para a igreja? Quem são os trabalhadores da igreja, hein? Você consegue se identificar na obra de Deus, localmente falando? O que é que você faz? Além de vir à igreja, sentar e, como alguns falam, né? E assistir. E a gente não assiste nada. A gente presta, a gente oferece, a gente cultua, a gente adora, a gente trabalha, a gente se envolve, a gente ama, a gente convive, a gente tem comunhão, a gente não assiste nada. Aqui não é teatro. Dificuldades. Quantas pessoas estão envolvidas, engajadas, participando ativamente das coisas que acontecem na casa de Deus, na obra de Deus, a partir daqui, no mundo. Dificuldades humanas, dificuldades materiais. Jesus olha para eles e diz assim: vocês não vão levar nada com vocês, nem sandália. Só vão com a que está no pé. A sandália que está no seu pé, você vai. Não leva outra não. Ou então ande descalço, para não perder tempo. Jesus está lembrando da urgência desse trabalho, dessa missão. Agora é a hora, vocês devem se envolver de corpo e alma com isso. É um projeto de Deus que não pode ser atrapalhado por nada, nem por uma sandália que se arrebenta. Tire a sandália então, não leve nada. Não leve bolsa para guardar nada. Não leve nem roupa. Vão. E eu os sustentarei. Eu cuidarei de vocês. Eu os alimentarei por intermédio dos filhos da paz, que já estão nessas cidades onde vocês chegarão, nessas casas onde vocês habitarão temporariamente. E a hospitalidade do coração de Deus aparecerá de maneira palpável na vida de vocês, e vocês perceberão o cuidado, o amparo, o suprimento que cai do céu, e só o coração daquele que crê em Deus e que tem os olhos da fé abertos para contemplar a beleza do amor grandioso e insondável de Deus pode perceber. Vocês notarão. Vocês notarão. Mas vocês não serão esbanjadores. Vocês trilharão pelo caminho da simplicidade. Vocês são desprovidos de ganância. Vocês não têm no coração um desejo de explorar o outro. Vocês não chegam na casa dizendo: é obrigação de vocês, coagindo, pressionando e exigindo seus direitos. Eu sei que digno do salário é o trabalhador, e Deus está dizendo em Cristo aos seus discípulos: eu irei suprir. Eu sei do que vocês têm necessidade. Não se preocupem, eu honrarei a vida de vocês. Enquanto vocês honram a meu nome, enquanto vivem.
Mas sejam simples. Não sejam gananciosos. Não sejam exploradores da boa fé dos seus irmãos. Não julguem que vocês têm direito. Não olhem para o seu semelhante cobrando dele uma atitude que não é dele, é minha, de suprir a vida de vocês. E eu o farei por intermédio do suprimento que eu vou dar à casa que os acolherá. De fato, irmãos, a obra de Deus não acontece só quando a gente sai para fazê-la. A obra de Deus, embora dura e difícil, porque há poucos trabalhadores, há poucos recursos, materialmente falando, nós temos que contar no dedo às vezes. O que fazer, como fazer, para onde ir. Mas ela não começa quando nós nos colocamos a caminho. Quando nós nos colocamos obedientemente a caminho da prática dessa obra, nós percebemos que Deus já está na nossa frente, preparando o caminho para a nossa jornada. Deus sempre vai na nossa frente. Eu repito, meu irmão, minha irmã, Deus trabalha por nós, antes de nós trabalharmos por Ele, e isso precisa ser repisado em nosso coração e em nossa mente, porque nós somos capazes de imaginar que a obra de Deus só acontecerá quando nós nos dispusermos a fazê-la. Não! Deus pode fazer pedras clamarem, se nossa boca se calar. Mas há dificuldades espirituais também. Quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, devemos ter consciência de que haverá dificuldades para serem enfrentadas. Humanas, materiais, recursos materiais e também espirituais. Jesus disse no versículo 3 que Ele enviaria os 70 como cordeiros para o meio de lobos. Tem gente que quer viver num mundo pensando que ele é um mar de rosas. Repito. Tem gente que quer viver num mundo como se aqui fosse o céu. Tem gente que vive colocando toda a sua esperança na vida terrena, imaginando que aqui é tudo que ele pode ter. Meu irmão, pare de ser amoroso ao extremo pelas coisas e recursos da terra. Quanto do reino de Deus você ama e sente saudade? Quanto? Queridos irmãos, cordeiros no meio de lobos. Isso Jesus está dizendo, não espere apenas que vocês serão bem acolhidos. Não esperem que vocês tenham apenas braços abertos, corações escancarados, sorrisos estampados no rosto. Dentes rilharão quando vocês chegarem. Palavras hostis serão ditas contra vocês. Resistência, oposição, seres malignos entrarão em corações, tomarão vidas e revelarão que o mundo é mau. Não cedam às pressões malignas, não se acovardem com medo, permaneçam nos caminhos de Deus. Se as portas se abrirem, entrem. Se as portas se fecharem, não arrombem. Eu digo isso a você, meu irmão, minha irmã. Quando Deus abrir portas diante de você, não tenha medo, entre. A paz do Senhor o acompanhará. Por mais delicada que seja a situação,
por mais contraditória que lhe pareça, entre pela porta que Deus abrir, com força, com decisão, com ânimo, com alegria, com disposição, com esperança. Mas quando Deus fechar uma porta, não arrombe, não faça birra, não diga: Deus, eu quero, eu quero, eu quero. Não faça beicinho. Não fique tentando convencer a Deus. Quando uma porta se fechar para você, não é o homem que está fechando. Quem é que sustenta a sua vida? A sua vida é resultado do quê? Das contingências humanas, terrenais, do acaso, das coisas que vão acontecendo sem nexo algum, sem razão alguma. Ou existe a mão do Deus soberano que rege o universo e a sua história, e aliás, foi Ele quem a escreveu, do início ao fim, só não disse a você o fim. E está dizendo: eu vou caminhar com você até o fim. E você saberá identificar quando Ele chegar. Nós precisamos arrumar alguns conceitos dentro de nós, porque às vezes dizemos que somos bíblicos, quando de fato não somos. Dificuldades humanas, trabalhadores são poucos, dificuldades de recursos materiais. Nós dependemos do suprimento de Deus, do amparo de seu amor, na hospitalidade dos crentes, dos filhos da paz. Dificuldades espirituais. As forças malignas se levantam contra o avanço da igreja. Todavia, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Eles chegavam em determinados lugares, eles eram recusados. Aí aquela prática judaica entrava em cena. O judeu, quando saía do seu país, e quando ele voltava, antes de entrar em Israel, ele tinha um ritual de tirar dos seus apetrechos, da sua vida, suas roupas, dos seus calçados, até o pó, a terra estrangeira, terra pagã. E a ideia era para que não maculasse Israel com aquilo que os pagãos têm. Era um ritual. Já pensou? Sair para uma viagem internacional e voltar, ter que fazer isso? Limpar, passar negócio. Jesus diz: vocês se lembram disso? De que isso acontece? Então vocês vão fazer isso para os judeus. Aqueles que recusarem, vocês vão dar uma mensagem: não queremos nem o pó de vocês. Jesus não estava estimulando a beligerância e o ódio. Não leia esse texto assim. Jesus não estava dizendo: agora vocês vão amaldiçoar essas pessoas. Não! Jesus estava apenas dizendo que os discípulos deveriam confrontar a relutância, a resistência, com uma lembrança: vocês agem assim com os pagãos, e vocês estão diante da obra de Deus que chega até vocês, agindo como pagãos. Vocês não querem receber o reino de Deus que está chegando, e nós estamos aqui como preparadores do caminho do rei, para a chegada dele, e vocês estão recusando. Todavia, Jesus diz assim: todavia, vocês vão dizer: olhem, o reino está chegando entre vocês. Que palavra é essa? É a palavra de esperança. É a palavra de esperança.
o ritual que confronta e a palavra de esperança que diz: todavia digam a eles que o reino está chegando. E eles precisam se preparar, porque o reino não será obstaculizado pela dureza do coração humano. O reino virá. Segundo lugar, a pergunta que fizemos é: quando nos envolvemos com a obra de Deus, o que precisamos lembrar para não assumirmos comportamento errado? Primeiro, que encontraremos dificuldades na caminhada de fé, no serviço ao reino. Segundo lugar, que desfrutaremos de real alegria, porque, como eu já disse, o reino de Deus é reino de alegria e paz. Reino em que as experiências de Deus aparecem na nossa vida diária. Nosso vínculo com as coisas de Deus deve ser sempre celebrado com alegria. E no versículo 17, nós percebemos essa alegria aparecendo quando eles regressaram. Quando eles regressam até Jesus, ele diz aí o texto: regressaram os 70 possuídos de grande alegria. Havia alegria. Não sabemos quanto tempo os discípulos ficaram longe, talvez semanas ou meses, muitas cidades. Talvez não voltaram todos juntos, talvez voltaram aos poucos, não sabemos. Mas certamente todos já estavam aqui. Versículo 17 representa, depois da ida de todos, o retorno de todos, esse encontro, em que Jesus então os reúne e eles dizem, prestando contas: Senhor, nós estamos alegres. Por quê? Porque os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Alegria, a obra de Deus acontecia por nosso intermédio. Nós curamos pessoas, nós visitamos os enfermos, nós entramos nas casas e levamos o suprimento espiritual, porque material nós não tínhamos nada, mas nós percebemos que a tua boa mão estava conduzindo todos os processos e as coisas de Deus apareceram no nosso meio. E pessoas foram levadas até aos teus pés pela fé. Senhor, Deus se tornou vivo na nossa convivência no meio da tua obra. Vimos. Meu irmão, você nota o agir de Deus na sua vida, no meio da igreja da qual você participa. Você nota, você tem experiência com Deus. Evangelho não é para a cabeça. Vivemos uma época em que há uma busca muito grande, até frenética, por conhecimento bíblico-teológico. Eu pergunto, onde é que todo esse conhecimento está sendo desembocado? Para onde isso tem levado essas vidas? Que estão com luz na cabeça, mas que parece que o coração está seco e vazio de Deus. Ser reformado não é ter conhecimento teológico, bíblico na cabeça. Ser reformado é ser filho de Deus em Cristo Jesus e compreender a dimensão do Evangelho e a nossa participação nele como instrumentos de graça para a salvação. Se você não está entendendo, eu oro para que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente. Porque reino de Deus não é o que nós estamos vendo de maneira bastante acelerada acontecendo. Quando o reino de Deus se manifestar, um avivamento real vai acontecer. E avivamento é coisa que acontece na vida de crente. É igreja. E se isso não mover o nosso coração e não mexer com as nossas entranhas, o que vai fazer isso? Somos discípulos de Jesus. Temos alegria de ver a obra de Deus aparecendo na nossa vida e no nosso meio. Temos alegria porque realizamos o trabalho de Deus na graça bendita de Jesus, que nos vocacionou, nos chamou, nos equipou, nos sustentou.
Temos alegria pela convicção de que essa obra foi realizada e é realizada apenas pelo poder de Deus que se manifesta sobre nós. Não é a nossa capacidade, não é o nosso querer, não é a nossa estratégia, não é a nossa habilidade de negociar com as coisas, os assuntos e as ocorrências do viver cotidiano. Não é isso que garante a bem-aventurança no serviço de Deus ou o desastre na caminhada da igreja. Não somos nós. Enquanto nosso olhar estiver centrado em nós, a obra de Deus não será realizada corretamente. Mas nós temos alegria. Havia muita dificuldade, houve muito desafio, mas Deus não deixou os seus discípulos sem a noção de que eles tinham o frescor de sua companhia espiritual. Eles tiveram alegria. A obra estava acontecendo, Deus estava sendo notado, eles estavam fazendo tudo pelo poder que descia do alto. Em terceiro e último lugar, como devemos nos envolver com a obra de Deus? Que devemos lembrar nesse envolvimento? Que encontraremos dificuldades, que desfrutaremos de alegria, mas em terceiro lugar eu queria que você prestasse bastante atenção. Precisamos lembrar que o mais importante não são os resultados do nosso trabalho, mas o interesse, a motivação que nos leva a servir a Deus. Depois que eles falaram isso, que estavam alegres porque os demônios estavam se submetendo a eles, no nome de Cristo, por causa de Cristo, diz aí o versículo 18, que Jesus via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aqui, talvez Jesus estivesse dizendo, eu estava no céu quando Satanás caiu e saiu do céu. E eu vi quando ele se tornou o comandante dos demônios. E, portanto, nada mais natural do que vocês que estavam agindo debaixo da minha autoridade, ter essa experiência de que os demônios se submetiam a vocês. Eu dei, de fato, autoridade a vocês. Assim como eu tenho autoridade no céu, e expulsei Satanás de lá, e ele caiu como um relâmpago. Eu dei autoridade para que vocês não fossem tocados. Ilustração, serpentes e escorpiões, apontando para a obra maligna, para o aparecimento do mal na caminhada deles. Eu dei a vocês poder sobre todo o poder do inimigo, autoridade sobre todo o poder do inimigo, e ele não tinha como causar dano a vocês. Então Jesus termina assim, não obstante, todavia, isso aconteceu, eu sei. Vocês foram preservados. O mal tentou impedir. Eu sei. Mas vocês estavam guardados na minha autoridade. Todavia, essa experiência que vocês tiveram, real, trouxe alegria, bacana, joia, bonito isso. Não esqueçam. Não esqueçam da alegria do Espírito Santo de Deus na vida de vocês, marcando a caminhada de vocês com sinais do reino. Bacana isso! Todavia, alegrai-vos mesmo, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Você precisa ter consciência de que o seu nome está arrolado no livro da vida. Você é filho de Deus, filha de Deus. Isso conta, isso tem poder de interferir na sua história, não só no tempo, mas na eternidade toda. Querido irmão, fazer a obra de Deus e ter resultados espetaculares no meio dela é muito bacana mesmo. Traz alegria, entusiasmo para o nosso coração. Nos motivamos a louvar ainda mais o Senhor, como os discípulos voltaram regozijando.
Senhor, olha, nós fizemos em teu nome, Senhor. Mas Judas estava lá. Não se esqueça disso. Os 12 apóstolos ainda estavam lá. E Judas estava no meio deles. E Judas voltou para prestar contas também. E Judas estava dividindo a missão recebida de Cristo com algum outro discípulo. E Judas também, de repente, fez milagres. E Judas também expeliu demônios. E Judas também depois ficou possesso de um espírito diabólico. E foi e traiu a Jesus. Queridos irmãos, mais importante não são os resultados que aparecem na nossa vida por causa do nosso trabalho em nome de Cristo ao reino de Deus. Mais importante é aquilo que nos leva a trabalhar em nome de Jesus para o reino de Deus. Se o que nos motiva a trabalhar é o nosso prestígio, é o nosso nome escrito no livro da igreja, se a nossa motivação é porque o pastor vai ver, o pastor Cláudio vai ficar feliz de me ver trabalhando. Se a minha motivação é, eu posso agora participar de um pequeno grupo e manipular algumas pessoas. Se a minha motivação agora é, eu quero ter o conforto desse ambiente, eu quero ser agora parte disso aqui, porque isso me é interessante e rentável. Eu vou ganhar com isso. Qual a sua motivação para fazer a obra de Deus? Para se envolver com a obra de Deus, do reino de Deus? Mais importante do que ver demônios se submetendo à nossa palavra, por causa do poder de Deus que age em nossa vida e que nos faz instrumentos dele, é termos a consciência de que Deus age em nós, não porque Ele quer nos fazer instrumentos em suas mãos, mas porque nós somos filhos e filhas e o amamos de verdade. E nos sentimos felizes apenas por participarmos honrosamente daquilo que Ele está fazendo no mundo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê mais graça, que Deus nos dê a alegria verdadeira do Seu Espírito, para que possamos trabalhar em prol do reino, com entusiasmo, com a presença de Deus encharcando o nosso coração. Que Ele seja louvado, que Ele seja engrandecido e Sua palavra não seja jamais esquecida. Que Deus nos ajude. Amém.